história com esse instrumento aqui, maravilhoso. Acho que começou, né, desde pequenininho, né? Uma vez eu ganhei de presente um violãozinho dinâmico, né? Aquele com um círculo aqui, outro aqui, bonitinho, aquela imitação daquele Vec, né? Eu e meu irmão, a gente ficava brincando de fazer musiquinha, assim. Mas lá, quando eu tinha já meus 8 para 9, 10 anos, o meu irmão mais velho, Zé Luiz, né, aí no céu já, meu irmão tocava Chico, né, e tocava, claro, Beatles. Eu comecei já escutando essas coisas que, na verdade, eu escutava coisas bem antes, que eu escutei choro, que meu pai colocava, isso lá quando eu era menino mesmo, que eu me lembro muito bem que o Vê Se Gostas, eu escolhia porque tinha um selo amarelo dentro do selo do disco, né? Aí eu vi aquele rodando, eu gosto dessa música aqui. Aí eu pedia pro papai, é esse aí que eu quero, né? Essa já é a minha história já com choro, já minha paixão pelo choro, né? E já nessa época já tive contato com as músicas que tocavam no rádio, e por conta de eu pegar o violão do Zé Luiz, né? E ficar solando uma musiquinha aqui na primeira corda. Aí o papai, quando eu fiz 11 anos, ele me deu um violão, né? Aí já entra na jogada um outro Zé Luiz, que é o Zé Luiz Moura Nunes, que era o meu primo, também já está no céu. Aí ele me ensinou 3 acordes, eu me lembro como se fosse hoje, né? No quarto da minha mãe, olhando aquela mangueira, que até hoje está lá. E ele pegou o caderno e me ensinou o Ré, o Lá e o Mi, e afinar o instrumento. Então eu ficava nessa onda de ficar desenvolvendo música nesses 3 acordes. Aí, às vezes, eu esperava tocar uma música para eu no rádio para poder aprender a tirar, né? Em cima dele, eu fui aprendendo mais acordes, etc e tal. E comecei a tocar músicas que tocavam no rádio, era Roberto, essas coisas todas, né? E comecei também a me apaixonar pelo Dilermando. Aí, eu acho que o primeiro foi Romance de Amor, essas coisas todas. E também tinha um colega meu, o Hélio Veríssimo, que morava numa vila lá na 3 de Maio, né? Inclusive, depois até por conta da luthieria, eu até reformei o de Jorge deles, autor 3, bonito, que eles tinham. É de Jorge, o autor 3, né? E eu ia para lá para a gente. Ele era aluno do professor Haroldo, então ele tinha umas canções que já estava tudo tiradinho, tudo bonitinho. Eu ia nessa, a gente ficava nessa. Esse foi assim o começo do meu aprendizado, né? Aí depois veio aquela fase de choro. Né? Teve a fase de discoteca, essas coisas todas, que a gente tocava nessa época também, já me juntava com o pessoal da São Jerônimo e a gente ficava tocando música internacional. Mas quando chegou lá pelo final dos anos 70, né, muita MPB, escutando muita MPB, e aí abriu a Casa do Choro lá na Honório com a Caripunas. Eu estava lá nessa inauguração, né? Tava, né? Vaico, Catiá, Gerardão, Gilson, o próprio Aldemir, Biratã. Então, eu vendo aquela galera tocar, eu vi o Gerardão tocando, assim, aí comecei, né, a entrar numa pô, eu quero tocar choro, que eu acho isso legal. Aí, já encurtando um pouco a história, tocando muito MPB, comecei a tocar na noite, me lembro com a Gabi Brabo, né, que ela cantava muito bem, ainda canta até hoje. Aí eu me lembro, acho que da primeira gig foi na Lanchonete 1, o Pedro Cavalero não pôde ir, aí eu fiz com a Gabi e o percussionista foi o Rui Balder, né, sério. Bem, já voltando para a história do choro, como eu comecei a frequentar muito a Casa do Choro, etc e tal, e muita música popular brasileira e choro. Aí foi aí que o Aldemir partiu em 83, eu me lembro como se fosse hoje. Quer dizer, eu vou ter que voltar um pouquinho para 81, né, que eu comecei, 82 comecei a estudar no SAM, né, eu me lembro que o Bochecha também estudava clarinete lá no SAM, eu era aluno da professora Itaci,
E como eu saí do CESEP para Federal, eu peguei muitas matérias no curso de arquitetura, peguei muitas matérias, aí não deu para eu continuar estudando música lá, né? Tudo bem, aí fui estudar arquitetura e continuo tocando na noite, brincando e se reunindo com os amigos, músicos. Aí em 83 o Aldemir parte, né? E o Bochecha tinha na casa dele um 7 cordas feito pelo Bezerra, né? Pelo seu João Bezerra, que era um luthier que a gente nem usava a palavra luthier. O senhor consertava violão e fazia violão lá na Passagem União, próximo à Conceição, né? Hoje em dia é Fernando Guilhom. Então o Bochecha roubou uma corda dó do violoncelo lá do Sam e me entregou. Então aí, Paulo Moura vai dar uma estudada nesse 7 cordas. Depois eu entreguei os 7 cordas, é claro, para a família. E foi aí que começou a minha história com o violão de 7 cordas, né? E nessa época, inclusive, né, que eu peguei os 7 cordas, eu fiz parte de uma banda chamada Som Terra. E me chamaram para tocar guitarra numa banda, né? A banda era o Plínio de bateria, o contrabaixo o Luiz Pinto, que é cartunista, né? Na outra guitarra o Zé Pretinho, e o crooner era o Ted Max, ainda não tinha nem gravado o Pôr do Sol. Sim, aí então eu termino essa banda e tal, e aí foi em 84, 85, tinha o Biratã foi convidado para participar de uma noite litero-musical na Faculdade de Medicina ali da Generalíssimo, né? Então foi formado o Corta Jaca aí, para esse evento, né? Bira, Mauro Ricardo, eu, Bochecha, né? Meninéia, Yuri, aí foi aí que nasceu o Corta Jaca, que depois tiveram várias formações. Aí depois, em 86, eu fui tocar no Novo Hotel e ao mesmo tempo, e já formado em arquitetura, acabou que eu só fui trabalhar com arquitetura já no começo dos anos 90. Então, eu participei da Banda Realce durante 2 anos, né? Tocando direto 2 anos mesmo, né? E depois voltei para a história de barzinho, né? Depois teve tempo também do Clube da Esquina antes disso. E depois a história foi para outro rumo, eu acompanhar o pessoal que ia para festival. E eu gostava muito disso, aí acabei começando a compor já no final dos anos 80, mas eu não gostava muito das minhas músicas, tinha vergonha de mostrar, né? Bem, eu acho que já comecei a frequentar, isso já tinha a casa do Gilson, já em 87, né? Mas eu comecei a frequentar mesmo, né, a partir de 88, a casa do Gilson. E com essa história também, eu fui trabalhando com o Curro Velho, e acabei colocando violão lá, porque não tinha. Quando o Curro Velho abriu, era só artes visuais, né, que no caso chamavam arte plástica, fotografia e artes cênicas, só não tinha música lá. Eu pedi para a saudosa Linda Omar comprar uns violões, para a Dina. Dina, bora comprar uns violões para a gente dar aula aqui e tal. Bora botar. Assim, aí foi aí que começou a música dentro da antiga Fundação Curro Velho. E depois eu comecei a participar de festivais mesmo, já com vários parceiros, inclusive com você. E aí foi minha história de compositor, foi se apurando mais, né? E com essa história de estar trabalhando dentro da máquina cultural, o Jaime de Oliveira Bibas, um arquiteto amigo meu, parceiro meu também, ele trabalhava no IAP, na antiga IAP, e ele trouxe em 2005 o pessoal do Instituto Jacó do Bandolim, que foi foi o Luiz Otávio Braga, que é o nosso conterrâneo, 7 cordista, que foi para o Rio de Janeiro, foi um dos primeiros a tocar 7 cordas lá no Rio de Janeiro, na volta do choro, já nos anos 70. O Sérgio Prata, cavaquinista, e o Del Rian, que foi aluno de Jacó. Então eles fizeram um workshop em 2005, já em 2006 o Bibas me chama e me convida para formular o que seria um laboratório de choro, né? Chamou a mim,
Yuri Guedelha, Emílio Meninéia e o Bochecha. Bem, de lá para cá, no ano seguinte, né, aliás, no primeiro ano nós fizemos 3 módulos e fizemos um super concerto no dia 7 de dezembro. Né, esse ano a gente está completando 20 anos. E qual era o propósito? Provocar que fossem criados vários grupos de choro. E assim aconteceu. De lá saíram 3, 4 grupos de choro, inclusive o Charme do Choro, que começou sua primeira tocada foi em 7 de dezembro de 2006. Né, o primeiro grupo de choro só de meninas aqui do Norte. Né? E já em 2007, como o Bibas se tornou presidente do IAP, ele disse, não, Paulo Moura, toma conta dessa história. Foi aí que eu fui para o Centur, né, que ainda era Tancredo Neves nessa época, como gerente de música, e dei continuidade à história do choro, né, do projeto Choro do Pará, né, que nós estamos completando esses 20 anos aí. Bora ver como é que a gente vai fazer, né, para celebrar essas comemorações aí. Bem, e tem uma outra coisa sobre compor música instrumental, né? Eu gosto de compor muito quando me dão letra e tal, mas compor música instrumental, eu comecei a apurar isso por conta do Cardozinho, né? Que a gente tinha o trio Lobita, que éramos eu, Cardozinho, o Marcelinho, né? Éramos nós 3. E aí o Cardoso, a gente frequentava também já está voltando no tempo, né? A gente vai e volta na linha do tempo. A gente volta já para os anos 90, no final dos anos 90 para os anos 2000, que era uma confraria que tinha na casa do Biratã Porto. Todas as terças-feiras a gente se reunia para, às vezes o Cardoso sempre fazia uma comidinha, a gente tomava vinho, cervejinha e fazer música, contar piada e etc. Aquela coisa, uma confraria mesmo. E foi dali que a gente começou a compor muita música instrumental. Tanto eu quanto o Cardoso sempre muito assim. E aquela história, aquela provocação, tanto que tem o Alô Compadre, que aí ele disse, por que Alô Compadre? Que ele ligou para mim e disse, olha, tem uma primeira parte aqui, aí chegava lá em casa, né, um negócio desse, né, e aí fiz a segunda parte, aí depois o Marcelinho também fazia a primeira parte, às vezes eu fazia a segunda, geralmente, na verdade, eu gostava de fazer mais a terceira parte. Bem, aí o Marcelinho saiu do trio Lobita e entrou o Tiago Amaral. Continuamos essa história de nos reunirmos em casa já na 3 de maio e compor direto, né? E daí iniciou essa história de música instrumental direto. A gente teve em 2005 um disco chamado Terças de Cordas, que era músicas minhas, do Cardoso e do Bira, né? E tocado por nós. Foi o único trabalho que a gente fez assim, que ficou mesmo registrado. Eu tenho só um exemplar em casa, inclusive, ainda não foi, nem passou para as plataformas, nem nada. Né? E com essa história também, ultimamente eu tenho feito muita música com o Tiago Amaral, que aí a gente fez o projeto Relembrando, que aí a gente faz música assim, o Tiago traz uma parte, ou então já teve assim, de eu chegar com uma música, um pedaço de uma música, né, o começo de uma música, e disse, não, essa não é a primeira parte, essa é a segunda parte de uma música que eu vou fazer a primeira, aí a gente termina a terceira, juntos. A gente tem essa coisa, né, de compor e compor com muitas pessoas, né, o Cardoso continua compondo com a gente, né, essa é a minha história aí com o violão, algumas histórias minhas com o violão, é isso.